Nesse vídeo vamos falar sobre o orçamento doméstico. Bom, lidar com o orçamento doméstico é extremamente importante. O jogo procura motivá-los a se preocupar com a organização do seu orçamento doméstico, para que dessa forma você consiga lidar melhor com um excedente, ou seja, a condição de investir um dinheiro, do que ficar com a falta do dinheiro e ter que ficar recorrendo a empréstimos com juros altos e assim só tornando a situação cada vez mais difícil. Vamos, em primeiro lugar, mostrar o orçamento dentro do jogo, como é que você tem que trabalhar ele. Então eu vou dar como exemplo aqui, ó, na fase 1, se eu clico aqui na fase 1, olha só, você tem uma renda mensal de 9 mil contra um orçamento de 4 mil. É bastante fácil de jogar quando você tem uma renda bem mais alta do que os seus gastos. Eventualmente a pessoa não tem a preocupação maior em controlar as despesas. No caso aqui, para efeitos de jogo, a fase 1 e 2 você não consegue mexer no orçamento. Então aqui estão os gastos, os 4 mil reais mensais, como é que eles são gastos e os pontos que são atribuídos a cada um desses gastos. Na vida da gente, quando a gente está gastando dinheiro, a gente está fazendo uma escolha em relação àquilo que a gente acredita que seja mais ou menos relevante. Então o jogo também traz isso com o objetivo de estimular nas pessoas a reflexão naquilo que cada um considera como prioridade. Então, agora eu vou dar como exemplo uma outra fase, tá? Uma outra fase do jogo. Vamos pegar agora aqui a fase 2. Cliquei na fase 2. Então agora eu tenho uma renda de 6.500 contra um orçamento de 4 mil reais mensais. Então já começa a ficar mais difícil, vai ficando mais apertado. Então fase a fase você vai ter uma condição diferente no orçamento. Vamos mostrar aqui agora na fase 3. A partir da fase 3, onde eu tenho rendas de 3 mil contra gastos de 4 mil, eu já posso mexer no orçamento. Então, você seria praticamente obrigado, caso queira comprar o carro, a diminuir algumas despesas do tipo aluguel, diversão, viagens, vestuário, estética, habitação. Você vai fazer menos pontos, mas também melhora as condições do seu orçamento para poder se planejar e assim ter uma condição melhor para fazer a escolha da compra do carro. De fato, se a gente for pegar aqui, olha, sua renda agora está em 5 mil contra 3 mil. Se eu for decidir comprar o carro direto aos 25 anos, vamos dizer que eu escolhi esse carro amarelinho aqui, tá? Marquei aqui comprar e fui em jogar. Então veja aqui como é que está o financeiro, tá? Eu já abasteci o carro, ó, ele não está subindo, ele está pelo contrário, ele vai caindo mês a mês. Por quê? Porque se eu tinha essa renda de 5 contra gastos de 3, na verdade eu ainda tenho o desconto do INSS sobre o salário, 11%, o desconto do imposto de renda, 15%, então, mais os gastos que tenho com o carro, prestação e eventualmente outros gastos vão ter que ser somados. Então, para esse jogador, o orçamento dele do mês está negativo, 162. Então, por isso que ele está cada vez ficando numa situação financeira pior. Eu vou clicar na manutenção, vou abastecer, depois eu vou clicar na manutenção, repare que já está ficando no negativo. Agora eu preciso contratar o seguro. Quer dizer, quando a gente vai trabalhando dessa forma, cada vez mais o orçamento vai ficando em dificuldade. Agora ele já está com um negativo 262 no mês, está, vamos dizer assim, no cheque especial, pagando ainda juros sobre isso, mas a situação vai ficando cada vez mais complicada. Então o objetivo de trazer o orçamento dentro do jogo é essa reflexão que as pessoas possam fazer de como lidar com o seu orçamento doméstico. Uma coisa que é bastante importante de se colocar é que o jogo trata fundamentalmente do gasto, aqui a gente vai avaliar gasto. As informações sobre ganhos são dadas, fase a fase você sabe quanto você vai receber. E essa é uma informação um pouco diferente do que seria a realidade de uma pessoa. O que é a realidade da pessoa? Ela começa a carreira profissional e, em tese, ela vai subindo ao longo do tempo, cada vez recebendo uma remuneração maior, porque o valor dela como profissional tende a aumentar. Mas também pode acontecer surpresas, do tipo uma pessoa perder emprego durante alguns meses, então a renda cai abruptamente. O jogo não trata disso, o jogo faz com que a pessoa lide aqui com uma renda constante. Já o gasto não, o gasto é que a gente procura fazer as pessoas refletir.
É muito importante se colocar que quando se trata de educação financeira, a gente lida com esses 3 momentos. A gente lida com o momento do ganho, muitas vezes negligenciado, que é a pessoa poder refletir em alternativas que ela tem de receber mais dinheiro, de se valorizar como profissional, de melhorar sua condição financeira a partir do ganho. Tem um outro ponto que é o gasto, muito importante para que você faça o diagnóstico de para onde estão os recursos. Quer dizer, eu estou alocando recurso no quê? Em saúde, em educação, em transporte, em lazer. Ter essa noção melhor, e hoje há uma série de aplicativos que ajudam a fazer esse diagnóstico, é muito importante para que a pessoa tome uma decisão, né, em relação à alocação dos recursos. De repente ela pode concluir que de fato está gastando demais com alguma coisa e poderia estar gastando muito menos, e dessa forma a gente chega na questão da diferença, quer dizer, eu quero que sobre dinheiro no final das contas. Então, o terceiro momento, depois do que eu ganho e do que eu gasto, é como eu lido com a diferença. Se você ficar no negativo, você vai precisar de uma fonte de crédito, vai ter que pegar um empréstimo, por exemplo. E se você tem uma sobra, você tem a condição de fazer investimento. No jogo, as condições são aproximadas às condições de mercado, e aí você vê como é extremamente grande a diferença. Quer dizer, se você tem um valor a investir, a gente coloca em 0,5% ao mês a rentabilidade, e se você tiver um empréstimo, você fica pagando 8% ao mês. Na verdade, taxas como cartão de crédito e outras, elas são muito superiores a isso, mas o que a gente procura aqui no jogo fazer é mostrar para a pessoa, ela não pode entrar nessa, porque no jogo, se você ficar em menos 50 mil, é game over. Então você tem que pensar nas ações para melhorar essas condições de orçamento e assim, dessa forma, fazer os juros compostos trabalharem a seu favor. E é sobre os juros compostos que a gente fala nos próximos vídeos.